Vocês entenderam? Não entenderam nada, vocês estão com uma cara de... Qual é o teu nome? Tá bom, Rosângela. Você é aluno da Maria Lília, não é? Tá bom. Então imagina, Rosângela, que você sabia apenas uma informação sobre mim. Você sabia que hoje um tal de Elan palestraria sobre nomes próprios como designadores rígidos. E aí, bem, você... era a única coisa que você sabia sobre mim. Mas imagina que eu... Nossa, eu passei aqui. Imagina que eu tava vindo pra PUC, né, tranquilo, serelepe, e de repente, alguém me dá uma facada. Oh, meu Deus. Me dá uma facada no bucho. E aí, está lá eu, com uma facada no bucho, ligo pra PUC, ligo pro Marcelo, cadê o Marcelo? Ligo pro Marcelo e digo, Marcelo, me substitui. Você é quem abriu o Pílulas. Você é quem vai fazer a primeira palestra. Nesse caso, você teria aquela descrição de a primeira pessoa que vai abrir o Pílulas na quinta-feira, você teria essa informação aplicada ao Marcelo, e não a mim. Nesse mundo possível, porque eu levei uma facada, liguei pro Marcelo, Marcelo, me substitui aí, tá ok? Marcelo me substituiria, e eu lá, provavelmente, não sei. Mas aí a questão é que essa descrição, a pessoa que levou uma facada, a primeira palestrante do Pílulas na quinta-feira se referiria a Marcelo, e não a mim. E por isso, por essa oscilação, é que é um designador flácido, é um designador não rígido. Não é um designador rígido a primeira pessoa que vai palestrar no Pílulas. E por isso, ela poderia se referir a mim, mas poderia se referir, no mundo possível que eu levei uma facada, alguém aqui hoje, ao Marcelo. E essa diferença que é estabelecida em relação ao nome Elan Marinho, que é o meu nome. Bem, se eu tivesse levado uma facada e eu tivesse morrido, o nome Elan ainda assim se referiria a mim. E ele se referiria a mim, e, embora você tivesse uma crença falsa, né? Você pensaria que eu ia abrir, mas aí eu não abri, eu morri, levei uma facada, oh meu Deus. E aí, o que eu faço? Bem, ainda assim se referiria a mim, o nome Elan, nesse mundo possível, que eu levei uma facada, então eu podia ser o primeiro palestrante. E essa era a única informação que você tinha sobre mim, que eu seria o primeiro palestrante do Pílulas. Bem, talvez, nesse caso, um descritivista te diria o seguinte: o nome Elan não estava se referindo ao Elan, ele estaria se referindo ao Marcelo. Sabe por quê? Porque a única informação que você tinha sobre mim, sobre o nome Elan, é que seria aquela pessoa que abriria o primeiro dia do Pílulas. Então, como você só tinha essa informação associada ao nome, se o Marcelo abrisse, você pensaria, o Elan entrou, mas não entrou, você sabe que não entrou. Você sabe que é outra pessoa, você sabe que é o Marcelo. Você sabe, você não chamaria o Marcelo de Elan, você chamaria de Marcelo e você pensaria, bem, Elan morreu, então vamos fazer um enterro. Mas bem, talvez tenha ficado claro para vocês. Mas, gente, existe essa diferença em relação aos nomes próprios e as descrições definidas. Nomes próprios são diferentes de descrições definidas por conta disso. Por conta dessa oscilação que as descrições definidas têm, o primeiro palestrante do Pílulas, ela pode variar, pode ser uma pessoa, pode ser outra. Mas um nome próprio, não. Elan se referiria a Elan, ainda que eu levasse uma facada, morresse e virasse presidente do país. Então, nomes próprios são designadores rígidos. E como é que a gente sabe disso? Pelo teste intuitivo. É intuitivo que o nome Elan se refere ao próprio Elan, independentemente do que acontecesse com ele. E descrições definidas não são designadores rígidos. E como é que a gente sabe disso? Também pelo teste intuitivo. A gente intui que o primeiro palestrante do Pílulas poderia se referir ao Elan, mas Elan levou uma facada e morreu. Se refere ao Marcelo? Não se refere a ninguém? Essa variação prova que descrições definidas não são designadores rígidos. Muito bem, agora eu vou falar da referência direta. Tem quanto tempo, Márcio? Então, embora nomes próprios não seriam sinônimos de descrições definidas, a referência deles é determinada por descrições definidas. Quer dizer, tudo bem que Elan não significa o primeiro palestrante do Pílulas na quinta-feira, mas essa descrição que determina aquele que será o primeiro palestrante da quinta-feira, bem, Crepidich, não. Então, a gente tem o nome Aristóteles, na teoria da referência indireta,
a gente tem o nome Aristóteles, e esse nome Aristóteles é associado pelo falante a um conjunto de descrições que associam o nome Aristóteles, tais como ser um filósofo, ser o mais importante Platão, ser o autor da metafísica, etc. E esse conjunto de descrições que você tem na tua cabeça que vai determinar a referência a Aristóteles. Então, legal. Ó, pronto. É isso que determina a referência. É isso que a referência indireta diz. E você se refere a Aristóteles por meio desse conjunto de descrições que você associa na tua cabeça. Então, se a gente voltasse para o exemplo do Elon que levou uma facada, se você descobrisse que o Elon levou uma facada e que, portanto, ele não vai ser o primeiro palestrante do Philos, esse seria um caso em que a referência ela se referiria ao Marcelo. Porque a referência ela está sendo determinada, é como se você dissesse assim, Elon é aquele, seja lá quem for, que é o primeiro a abrir o Philos, que é a única coisa que você sabia sobre mim. Mas bem, quem abriu o Philos foi o Marcelo, e você não começou a chamar o Marcelo de Elon. Você chamou o Elon de Elon, você sabe que Marcelo é Marcelo, e que são coisas diferentes. Então essa descrição que você tinha associada na tua cabeça não determinou a referência do nome Elon. Esse conjunto de descrições que você associava a mim, que era só uma, né, que é o primeiro palestrante do Philos na quinta-feira, ela não determinou a que se referiria o nome Elon. Não foi um fator determinante. Então a teoria da referência direta, ela diz o contrário da teoria da referência indireta. Ela diz o seguinte, que isso não determina a referência. Que não é as coisas que você associava, a ideia de Elon que você tem na tua cabeça que vai determinar a referência ao próprio Elon. No caso aqui, o Aristóteles, não é o conjunto de descrições que você associa ao nome Aristóteles que vai determinar a sua referência ao próprio Aristóteles. A referência direta, ela elimina essa parte do meio e é diretamente. Você fala Aristóteles e você se refere diretamente ao Aristóteles, sem esse conjunto de descrições que você associa no meio. Então, a teoria da referência indireta, por que ela está errada? Bem, as tentativas de resolução dos problemas da teoria da referência indireta ferem a condição de não circularidade. Isso quer dizer que ela leva uns problemas lógicos, no sentido de que ela afirma aquilo que ela quer provar. Isso, eu não vou entrar nisso porque é muito complicado de explicar, mas bem, só para vocês saberem. E também não é verdade que o falante acredita que associa normalmente a objetos números suficientes de descrições que cheguem a individualizar o objeto. Então, é óbvio, você sabia que eu sou o primeiro palestrante do Philos? Mas você sabe que isso não define minha essência? Você sabe que poderia ser diferente, que poderia ser outra coisa? Que isso não me caracteriza individualmente, que eu não sou a única pessoa que poderia ser o primeiro palestrante do Philos. Não, poderia ser outra pessoa. Não poderia ser ninguém. Então, terceiro ponto. Ainda que um falante conseguisse associar a um determinado objeto um conjunto de descrições suficientes para individualizá-lo, isso não garantiria a referência ao objeto em todos os mundos possíveis em que ele existe. Então, ainda que você conseguisse associar a mim um conjunto muito maior de descrições, por exemplo, minha mãe não está aqui, mas a Clara está ali. A Clara está ali, ela me conhece há 5 anos, ela associa a mim um conjunto de descrições enormes. E bem, poderia ser outra pessoa que se referiria a esse conjunto de descrições. Ela poderia descobrir que, na verdade, eu sou uma ilusão da mente dela, que ela é esquizofrênica, e que Elon, na verdade, é o pai dela. Né? E nesse caso, ainda que ela associe a mim um conjunto de descrições enormes, isso não quer dizer que sou eu o único que possa satisfazer essas descrições. E o quarto ponto, imaginando que o falante não conseguisse associar certas descrições a nenhum objeto, ainda assim, intuitivamente, a referência do objeto estaria garantida. Então, vamos imaginar que a única coisa, por exemplo, vamos imaginar que a única coisa que você soubesse sobre mim é que eu sou o primeiro palestrante do Philos. Aí eu não vim. É falso, então, que eu sou o primeiro palestrante do Philos. Ainda assim, você conseguiria se referir a mim. Ou então, se a única coisa que você associasse a mim é que eu sou muito alto. Eu não sou muito alto, infelizmente. Mas, ainda assim, você conseguiria se referir a mim. Você conseguiria, pelo nome Elon, se referir ao próprio Elon. Você não precisa de um conjunto de descrições. Você pode ter, inclusive, uma descrição falsa na tua cabeça, uma ideia errada de mim. Ainda assim, você consegue se referir a mim. Bem, a teoria da referência direta, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Por que ela está certa? Por que não utilizamos um conjunto de descrições para garantir a nossa referência? O que garante, então, a referência? Né? Então,
Por que ela está certa? Bem, porque não utilizamos um conjunto de descrições para garantir a nossa referência. Não são esse conjunto de descrições, ou a ideia de Elan que eu tenho na minha cabeça, ou as descrições que eu associo ao nome Elan, que determinam a minha referência. Tudo bem, mas o que determina então? O que garante que o nome Elan se refere ao próprio Elan, se não é esse conteúdo cognitivo que eu tenho? Bem, para explicar isso, eu vou apelar para a ideia de cadeia comunicacional, que é uma ideia do Kripke também. Então, a imagem da teoria descritivista é de uma pessoa num quarto, fumando cigarro, olhando para a parede, sentada numa cadeira, triste, e aí essa pessoa pensa: vou me referir, pelo nome Aristóteles, àquele, seja lá quem for, que possui a propriedade de ser o melhor aluno de Platão. E bem, essa visão, ela está completamente errada. Não é assim que a gente utiliza a linguagem. Você, quando você utiliza o nome Elan, você utiliza o nome Aristóteles, você utiliza o nome Mateus, Agostinho. Quando a gente utiliza esses nomes, a gente não para pensar numa descrição na nossa cabeça, no quarto sozinho, solitários, oh meu Deus. E a gente associa um determinado conjunto de descrições e diz: vou me referir àquele, seja lá quem for, que satisfaça essas descrições. Não é assim que a gente utiliza a linguagem. Como é que a gente utiliza a linguagem, então? Bem, o Kripke diz: um bebê nasce, os pais dão-lhe um nome, falam dele aos amigos, outras pessoas conhecem-no. Através de vários gêneros de conversa, o nome espalha-se de elo em elo, como numa cadeia. Até mesmo o falante que está no fim dessa cadeia, e que, por exemplo, ouviu falar de Aristóteles, mesmo que não consiga lembrar-se de quem foi a primeira pessoa que ele falou de Aristóteles, ou sequer de ninguém que tenha lhe falado de Aristóteles, sabe que Aristóteles é um filósofo. Há uma certa cadeia comunicativa que chega ao falante e em cuja outra extremidade está o próprio homem, com origem no próprio Aristóteles, que foi estabelecido em virtude do seu pertencimento a uma comunidade que passou o nome de elo em elo, e não através de uma cerimônia feita por um falante solitário em seu quarto. Então, a questão aqui é justamente de você mudar a posição. Lá no início, eu tinha apresentado um falante que tinha uma ideia na cabeça, e através dessa ideia na cabeça, ele conseguia se referir a uma pessoa. Mas não é assim que a gente utiliza a linguagem. A gente nunca utilizou a linguagem sozinho. A gente utiliza a linguagem em uma comunidade, uma cadeia comunicativa. Os nomes eles chegam a nós por meio de uma cadeia. As pessoas vão transferindo o nome de uma para outra, e essa cadeia que pode determinar a referência de um nome. Essa, então, é a melhor imagem que o Kripke apresenta. Uma pessoa nasce, ela é batizada, esse nome vai passando de elo em elo, as pessoas associam coisas diferentes àquele nome. Sua mãe te conhece por uma coisa, seu amigo te conhece por outra, a pessoa que ouviu teu nome uma vez te conhece por outra absolutamente diferente, e todas elas conseguem se referir a você com esse nome. Por quê? Porque a linguagem é algo feito em comunidade, e é nessa comunidade que a referência é determinada. Então, a verdade é que, em virtude da nossa relação com os outros falantes da comunidade, regredindo até o próprio referente, que nos referimos a um certo homem. Geralmente, a nossa referência depende não apenas daquilo que nós próprios pensamos, mas das outras pessoas da comunidade, da história de como esse nome chegou até nós e de coisas desse gênero. É seguindo essa história que chegamos à referência. Então, fazendo minhas considerações finais, nomes próprios são designadores rígidos, por quê? Porque designam o mesmo objeto em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe. Por isso, eles se diferem de descrições definidas. Também não é verdade que com o nome Aristóteles nos referimos a um objeto qualquer, seja lá qual for, que possui um certo conjunto de características. A verdade é que com o nome Aristóteles nos referimos ao próprio Aristóteles. Esse conjunto de características está em outro plano. A referência não depende disso. Também não é verdade que um conjunto de descrições que associamos a Aristóteles determinem a nossa referência a Aristóteles. A verdade é que a nossa referência a Aristóteles pelo nome Aristóteles é determinada por uma cadeia comunicacional que nos leva até o próprio Aristóteles. Enfim, Kripke nos apresenta uma teoria da referência para nomes próprios que é compatível com o modo com o qual utilizamos a linguagem. Nós não somos falantes, solitários, em quartos escuros, tristes, chorando, determinamos a referência dos nossos nomes dessa forma. Não. Falamos em comunidade, e é essa comunidade que, por meio de cadeias comunicacionais, determinará a referência de um nome. Essa é a minha bibliografia. Obrigado. Ufa! Muito bem, Alan, muito obrigado. Uma belíssima apresentação.
muito interessante essa temática, e eu espero que ela tenha provocado em nós, não é isso, questionamentos. E vamos lá, então, externar esses questionamentos, né? Quem gostaria de, por favor, de abrir o debate sobre a primeira pergunta? Eu acho aqui justamente para, então vamos lá. Parabéns, Elan. Eu acho que entendi a ideia a categoria nome próprio ser considerado rígido. Mas me ocorreu também que o próprio nome rígido poderia ser contingente, né? Ou poderia fazer parte do mundo possível. Ele poderia não se chamar Aristóteles, poderia se chamar João ou Platão, né? Eu queria que você dissesse alguma coisa. Ok. Bem, foi pra mim ouvir? Oi? Bem, provavelmente Aristóteles não se chamava Aristóteles. Os gregos, quer dizer, ele se chamava Aristóteles, mas os gregos não falavam dessa forma. Eles não pronunciavam igual a gente pronuncia, eles não tinham as mesmas letras, eles não tinham o mesmo modo de pronunciar, eles... Era um símbolo completamente diferente, né? Os símbolos gregos. E depois houve uma transliteração, e aí a gente conseguiu esse aportuguesamento do nome Aristóteles. Isso não é um impeditivo para a teoria, porque ainda que no mundo possível em que Aristóteles não se chamou Aristóteles, talvez a linguagem fosse diferente nesse mundo, né? A gente não está questionando isso. Sei lá, talvez nesse mundo possível, o nome Aristóteles, o nome de Aristóteles fosse outro nome. Mas a questão é que quando a gente fala de um mundo possível, a gente não fala com a linguagem do outro mundo possível. A gente fala com a nossa linguagem, com a linguagem da nossa comunidade, com a linguagem com a referência e com as intenções e com a cadeia comunicacional do mundo atual, da comunidade atual, que a gente está vivendo agora. Então, tudo bem, Aristóteles poderia não se chamar Aristóteles, ok. Mas nesse mundo possível em que ele não se chama Aristóteles, as pessoas podem se referir a ele de outra forma. Mas a gente se refere pelo nome Aristóteles. Então isso não seria necessariamente um problema. Entendeu? Mais ou menos? Ficou claro? Mais alguém? Bem, designador flácido é só um nome diferente para designador não rígido. Então, a gente tem lá a descrição definida. A gente tem o aluno mais importante de Platão. Aí a gente se pergunta, qual é o objeto que satisfaz essa descrição? No mundo atual, é o próprio Aristóteles. No mundo possível, pode ser o Xenócrates. Então, uma descrição definida como o aluno mais importante de Platão é um designador flácido. Flácido é só para contrapor com rígido. Né? Porque no mundo possível é Xenócrates, no mundo atual é Aristóteles. Então existe essa flacidez. É uma tradução muito esquisita, né? Porque a gente usa flácido para, sei lá, pédia, que é flácida. Né? Sei lá, não é estranho, porque quando a gente fala de referência, eu sempre imagino tipo um fio que liga o nome à pessoa. Um fio não é flácido. O fio é, sei lá, mole, sei lá, ele é variável. Mas a tradução que usam, que costumam utilizar, não é flácido, é acidental. Então é um acidente, é por um acidente que o aluno mais importante de Platão se refere a Aristóteles. É por um acidente que poderia ser, né? É acidental que o objeto que satisfaz essa descrição fosse Xenócrates. Então, se as coisas fossem diferentes no mundo possível, a descrição definida ela poderia mudar o seu referente. E essa mudança de referente, essa oscilação, a gente poderia dizer que é um designador oscilante, talvez. Não sei se fica melhor. Fica? Mas a gente pode dizer que é um... Sei lá, eu vou usar assim então, vou martirizar aqui. Designador oscilante é a descrição definida. Porque ela oscila. Em um é o Aristóteles, em outro é o Xenócrates. Então não é rígido, não é uma pessoa só assim. É só essa a diferença mesmo.